Olá, pessoal, bem-vindos à nossa aula de formação de analista de Siscoserve. Eu sou a Roberta Fogueral e eu vou conduzir a aula inicial e depois vocês partem para a aula de contabilidade e a aula de medidas administrativas com o Rogério Chebab. Aí uma pequena apresentação, então eu sou sócia do canal Aduaneiro, sou advogada aqui em São Paulo, trabalhei algum tempo como supervisora de câmbio em corretora de grande porte, foi uma vivência extraordinária para mim. Eu tive a oportunidade de conviver com diferentes cenários, diferentes tipos de empresa, dos mais variados tamanhos. Então, o câmbio tem uma relação muito importante com o Siscoserve, como a gente vai ver no nosso desenrolar de aulas, né? Sou presidente da Abracisco, Associação Brasileira dos Usuários de Siscoserve, e pelas nossas contas aqui, até o final de 2016, a gente já tinha alcançado uma marca espetacular de 10 mil alunos aproximadamente, um pouquinho mais de 10 mil alunos em sala de aula para a Siscoserve, né? Eu deixo aí à disposição de vocês o meu Twitter, o meu Skype e o meu e-mail como uma forma de contato, e eu vou fazer de tudo para responder ao maior número de dúvidas possível, né? Vamos começar a nossa jornada, né, pessoalzinho? Então, primeiro módulo a gente vai falar um pouco de tudo que a gente tem para falar de Siscoserve, né? Então a gente vai esgotar esse tema, que é para a gente poder entrar depois no tema do frete e nos temas dos casos mais concretos, tá? Antes de mais nada, como a gente está falando de um curso de formação de analista de Siscoserve, é importante a gente pensar um pouquinho sobre o perfil desse profissional. Uma coisa importante sobre as minhas aulas, caso essa seja a sua primeira comigo, seu primeiro contato comigo, é que eu dificilmente vou ficar lendo ponto a ponto do slide, né? Eu encaro essa aula como um bate-papo entre nós dois e acho que o PPT você vai utilizar para fazer as suas considerações e suas anotações. Vou procurar fazer de tudo para a gente não ficar numa aula maçante de leitura de texto, né? Porque são muitas horas que você vai passar me vendo e ouvindo a minha voz aí nesse curso de formação de analista. Quando a gente fala de analista de Siscoserve, antes de mais nada, é importante a gente traçar que a gente está falando de três perfis que parecem que fazem a mesma coisa, mas no fundo, a gente tem três perfis de profissionais muito distintos, né? A gente tem um primeiro profissional que eu gostaria de nem trabalhar com eles, né, nesse ambiente de sala de aula, que é o profissional que se propõe a ser o digitador de dados no Siscoserve. Pessoal, o digitador de dados no Siscoserve, ele não interpreta, ele não vai atrás de cruzamento de dados, de tributação, ele não faz interface com contabilidade, com comércio exterior, né? A depender do tipo de registro que você estiver fazendo naquele momento. Então, um digitador de Siscoserve, eu como gestora, enxergaria isso como um risco muito alto, porque eu tenho uma pessoa que está lidando com uma planilha, né? E fazendo inputs de dados no sistema sem nenhum critério, sem nenhuma validação de inconsistência, sem nenhuma regra mínima de compliance aplicada àquele caso concreto, né? Compliance não é um tema que somente empresa grande precisa se preocupar, né? Eu acho que o Brasil passou por e vem passando, né, por uma mudança muito forte de cultura, principalmente depois de implementação da Lava Jato, das Zelotes, né? Então, são aspectos que qualquer empresa, mesmo que seja uma empresa pequena, precisa se preocupar, né? Com quem me relaciono contratualmente, quem é essa empresa no exterior, para quem estou trabalhando, de quem estou comprando esse serviço. São aspectos extremamente relevantes que uma pessoa com uma planilha na mão não consegue validar, né? Não consegue fazer nenhum tipo de atividade. Então, como se a gente estivesse falando no nosso primeiro degrau ciscosérvico, né? A gente está falando do primeiro ponto a ser avaliado, que é o ponto da digitação, que a gente não vai trabalhar esse perfil. Depois, a gente sobe para um perfil que eu quero trabalhar, que é o objetivo da nossa aula, que é o objetivo desse curso, que é trabalhar o profissional que quer ser analista, que quer fazer o perfil analítico. E aí, claro, nesse momento a gente começa a se questionar qual seria o setor, né, qual seria o departamento, o profissional de qual área pode assumir essa função de registrar alguma coisa no Siscoserve. Será que seria a área contábil fiscal? Porque como a gente está falando de uma obrigação acessória, essa é uma obrigação que os nossos colegas que fizeram faculdade de ciências contábeis podem cumprir.
Essa é uma coisa que só diz respeito ao financeiro, já que só existe Siscoserve de câmbio, isso é verdade, né? Não é mentira. Existe Siscoserve também de operações que não possuem câmbio, né? Existem operações, relações contratuais que são versadas com o exterior, mas para as quais eu paguei ou recebi de um intermediário aqui no Brasil, que não é o efetivo prestador ou tomador do serviço. É o caso do frete, né, pessoal? Que a gente tem que tomar muito cuidado com essas nuances. Então, pode ser uma pessoa só do comércio exterior, porque Siscoserve é só de frete? Quem disse, né? Quem disse que Siscoserve é só frete? Frete é um aspecto do Siscoserve. Quem é, então, Roberta, esse profissional que vai fazer registro? É o financeiro? É o contábil fiscal? É o Comex? Pessoal, isso é um grupo multidisciplinar. A gente não está falando de uma obrigação que tem um aspecto só contábil fiscal, só financeiro ou só de Comex. É inviável para um profissional da área de ciências contábeis, por exemplo, querer fazer uma classificação de frete se ele não sabe o que são incoterms, se ele não sabe o que é um BL, um AWB, se ele não sabe fazer uma interpretação correta do campo Other Charges, de um conhecimento de transporte. Se eu não sei a diferença de um agente de carga para um NVO, se eu não sei o que é uma carga FCL e LCL, por que é inviável? Porque o nosso colega que estudou ciências contábeis não foi preparado para isso. Então, se essa obrigação está alocada no departamento contábil, no departamento fiscal, por óbvio que a gente precisa que o pessoal de comércio exterior ajude a equipe da área fiscal, da área contábil, a cumprir essa obrigação. Por outro lado, eu também não posso achar que o pessoal de Comex vai conseguir validar aspectos sobre PIS/COFINS, CID, IR, IOF, ISS, né? Aspectos de se o prestador de serviço não emite nota, o tomador é responsável solidário. Não dá, porque os nossos colegas que se prepararam para o comércio exterior não possuem a capacitação necessária para fazer essa interpretação contábil fiscal. Imagina então o pessoal do financeiro, que é o último a saber de qualquer coisa dentro de uma empresa, né? O financeiro fiscal sempre são os últimos a saberem. Dependendo do fluxo que a gente estiver tratando, quer dizer, a depender da quantidade, né, de registros que a gente tem que registrar, né? Quais são as etapas desse processo, se esse processo precisa e vai contar com a participação do departamento jurídico, se não vai, né? Então, a depender da etapa que eu quero implementar de rotina, de política, de compliance, é bem possível, pessoal, que a gente esteja falando da criação de um departamento de Siscoserve, né? Não vamos nos esquecer que uma operação minimamente vai nos render 2 registros, né? É aquisição e pagamento, e venda e faturamento, caso esse pagamento e esse faturamento, obviamente, não sejam parcelados. Então, se eu tenho uma empresa com 50 operações, é lógico que isso vai virar 100 registros, né? E o controle de saldo, de prazo. Então, você já começa a perceber que um profissional que começa a realizar outras atividades dentro de uma empresa, se ele não estiver bem capacitado, não contar com uma infraestrutura de software, né? Já existe muita coisa disponível no mercado nesse sentido. Se ele não contar com uma estruturação mínima, é óbvio que ele sozinho não vai dar conta de fazer isso, né? É óbvio que ele sozinho vai precisar de Deus para ajudar nessa hora, né? Porque ele não vai conseguir fazer. Então, ele precisa poder circular, ter interface com esses outros departamentos que estão na empresa. Ele precisa tirar uma dúvida da área fiscal contábil, ele precisa que essa área também saiba o que é Siscoserve, né? Então, começa a avaliar que quando a gente fala de analista de Siscoserve, a gente não está formando um digitador de registros, a gente está formando um profissional com um perfil analítico de processo, quer dizer, um profissional que tem um perfil crítico, né, que encontra inconsistências, que vai conseguir cruzar informações sobre aquele ponto que ele está avaliando. E depois, a gente tem num nível já mais avançado, poucas empresas no Brasil atualmente têm essa cultura, que é um gestor de todas essas informações, gestor de Siscoserve, o gestor de relações internacionais da empresa, que vai compreender de uma maneira mais macro essa operação. Então, a abertura do nosso curso e esses próximos slides que vocês estão vendo, eles vão falar justamente de quais são algumas atividades mínimas que um analista precisa começar a implementar, quem ele precisa chamar e o como é importante a participação do departamento jurídico, né? Como os colegas advogados ainda não se sensibilizaram para essa questão do Siscoserve. Porque quando a gente fala em Siscoserve, pessoal, a primeira premissa que tem que rodear, né, o seu pensamento
é a relação contratual com o exterior. Então, eu tenho um residente ou um domiciliado no Brasil se relacionando contratualmente com um residente ou domiciliado no exterior. Se eu não consigo avaliar quem é o tomador, quem é o prestador, qual é o objeto do contrato, entender que a diferença de vigência dos efeitos do contrato para o contrato, né, são diferenças muito cruciais. A gente tem um curso excelente para falar sobre isso aqui no canal, o curso com a professora Márcia, que também dá aula do Siscoserve na prática, que é uma processualista, é uma advogada com pós-graduação em processo civil, com pós-graduação em direito contratual. Né? Então, assim, para quem não é do direito, você imagina eu olhar para uma invoice e ter que descobrir essas características jurídicas num documento que não é contrato, mas tem força de contrato. Então, assim, eu sinto, né, nas consultorias onde eu estou envolvida, nas assessorias que eu presto, nas auditorias que eu faço, eu sinto uma carência muito grande de uma comunicação um pouco melhor com o departamento jurídico. Então, se você está fazendo esse curso e é dessa área, é do jurídico, entenda que essa é uma excelente oportunidade numa área que não tem quase nenhum especialista. Tem pouquíssimos advogados especialistas. E se você não é dessa área, mostra o trecho desse vídeo, para agora o vídeo, dá um stop em mim e chama o pessoal do jurídico para vir assistir, já que eu imagino que se a sua empresa comprou esse curso, é óbvio que essa imagem está sendo replicada nesse momento com várias pessoas sentadas ao redor da mesa, gente do Comex, gente da área contábil fiscal. Então, para e chama o pessoal do jurídico se isso não te ocorreu, porque eu preciso que ele venha aplicar alguns conceitos jurídicos na análise documental que esse analista vai fazer, né? E aí, claro, né? Esse slide ele vai se propor a falar de algumas etapas da atividade desse profissional. Eu chamo a atenção, pessoal, nesse slide especificamente, para o último ponto que a gente tem aí, que é a realização da etapa do feito conferido, né? Que é uma etapa de double check, para falar bonito, né? Que todo mundo agora gosta de falar bonito. É a etapa do feito do double check, que é uma etapa importante se você quer pensar em compliance, né? E existem aulas específicas aqui na nossa plataforma de compliance, eu não vou entrar nesse mérito, mas assim, quando a gente pensa em double check e a gente pensa no papel de um analista sério, de um profissional comprometido com esse perfil analítico que a gente está construindo, a gente está falando, obviamente, de duas pessoas envolvidas no processo, porque é uma questão um pouco óbvia, né, gente? Eu não tenho capacidade de corrigir o que eu mesma faço. Porque se eu fosse capaz de corrigir meu trabalho, eu não erraria, né? Então é óbvio que eu preciso de um outro colega. Sem contar que os serviços, os intangíveis, né? Eles possuem uma característica bem diferente dos produtos, né? Ao contrário dos produtos, que você, se tiver dúvida se um copo é um copo ou uma caneca, basta ver se tem alça, você está vendo, você consegue descrever, trazendo isso para um universo mais industrial. Você tem manual de instruções, de operações. Na dúvida de qual NCM usar, você pode contratar um engenheiro para fazer um laudo de avaliação do item. Aqui nós estamos falando de serviço e a subjetividade é muito grande. A forma como as coisas vêm descritas, né, nos documentos, nas invoices, nas notas de débitos, né, nos contratos entre as partes, é tão genérica que fica impossível atribuir uma NBS. Então eu preciso ter com quem conversar, né? Eu preciso que essa etapa double check tenha mais de um funcionário. Do ponto de vista do gestor, quando a gente fala de double check, a gente fala de o funcionário pede demissão, ninguém faz mais Siscoserve. Eu tenho que ter um backup, né? O funcionário vai sair de férias, quem vai ocupar o papel dele, né? Quem vai fazer a atividade? Alguém vai lá na casa dele buscar o ECPF para ele lançar, né? O funcionário sofre um acidente, está adoentado, não veio, e aí, é o último dia do mês, ninguém declara? Então, é lógico que eu preciso ter minimamente duas pessoas envolvidas nesse processo, por uma questão de segurança mesmo do processo, tá? Então, nesse slide, eu acho que o último ponto aí, os outros todos são importantíssimos e você vai fazer uma leitura, mas esse último ponto da realização da etapa do feito conferido, ela é importantíssima, né? Aí, claro, a gente fala um pouco de competências técnicas, né? Então, assim, se eu não sou um profissional da área de comércio exterior, eu preciso, por favor, ter essa noção, eu preciso chamar esse pessoal para me ajudar, eu preciso aprender sobre Incoterms, fazer uma aulinha de Incoterms,
eu vou confidenciar para vocês que é uma aula que eu assisto semestralmente, né? Porque ninguém decora todas as letras. Se você deixa de usar alguns incoterms, já não sabe bem para que eles servem. Então, se eu não sou dessa área, eu preciso buscar esse entendimento, eu preciso buscar essa capacitação. Se eu sou da área de comércio exterior e vai ficar comigo, eu preciso começar a me familiarizar com alguns conceitos contábeis, com alguns conceitos fiscais. Não sou do financeiro, vai ficar comigo o Siscoserve, preciso aprender a fazer leitura de contrato de câmbio, né? E o agenciamento de carga, então, ele é um capítulo à parte, né? Ele é um outro curso de Siscoserve, porque o agenciamento de carga tem milhões de outros desdobramentos, alguns, inclusive, muito sérios em relação a reembolso de taxa, reembolso de BLFI, que são cenários que não existem, reembolso de nada disso. A Receita não aceita essa tese. Então, a gente fala de tomada e prestação de serviço puro, para os quais a gente tem que trabalhar com tributação. Quando a gente fala do agenciamento ainda, a gente tem uma outra coisa, que é a compensação privada de valores, né? Eu preciso mandar 1.000 de frete para o exterior, mas tenho 100 de profit, vou mandar só 900. A compensação privada de valores é crime contra a ordem não tributária desde 1933, né? Então, assim, é bem antigo e as empresas fazem, porque são modelos internacionais, e em outros países isso é permitido, mas no Brasil não é permitido. Então, se eu estou diante de um aluno do agenciamento de carga, eu falo que o Siscoserve, esse curso só se complementa com um módulo específico de agenciamento, porque é muito cheio de detalhes, tá? Se você é importador ou exportador, é bom que você entenda o que pode ou não ser cobrado por um agente de carga, o que ele pode te cobrar, o que ele não pode. Isso tem uma relação de conhecimento profundo de Incoterm, né? Como é que eu admito cobranças fora da regra de negócio, da regra de contratação que eu estabeleci com o exterior? Eu não posso permitir isso, tá? E isso aqui não é um curso para a gente ficar fazendo dinâmica, falando de coaching, mas é óbvio que a gente precisa tratar de alguns aspectos pessoais, né? De quais são as características pessoais. Quer dizer, eu não posso achar, como analista de Siscoserve, vou ficar sentada na minha mesinha e os documentos vão chegar já analisados ou classificados, né? Eu tenho que ter proatividade, eu tenho que ter um senso de organização absurdo, né? Questão de prazo, criar política. Então, assim, perfil profissional de quem não gosta muito de fazer leituras aprofundadas, né? Não tem muita familiaridade por transitar em site do Banco Central, em site do MDIC. É um perfil que precisa ser melhor trabalhado, porque essa é uma área que você lê e relê muitas vezes, circular, legislação, manual, né? Então, isso é importante, tá? E o papel do gestor, né? Qual que é o papel do gestor? Se você acha que ele mandou você fazer esse curso e depois que você terminar de assistir essa aula, pronto, no dia seguinte você já começa a registrar, né? Então agora você também dá aquela pausa, chama ele, grava aí os minutos em que a gente está começando a falar do seu chefe, do seu gestor e mostra esse trecho para ele, porque agora é com ele o ponto. Veja, quando a gente fala de gestor, a gente está falando de dono de empresa, a gente está falando de diretor, CEO, CFO, né, superintendente, que não é necessariamente a pessoa que vai fazer o registro, né, pessoal? A gente está falando do gestor da empresa, ele não faz gerência, ele não vai fazer gestão só sobre o Siscoserve, ele faz gestão sobre N outros assuntos, né? E de preferência se dedica muito mais ao negócio, né? A fazer girar o dinheiro, trazer mais clientes, redução de custos. Mas quando a gente fala de Siscoserve, se eu não tiver o apoio do gestor, se o gestor não compreender o que a área precisa, não resolve. Por quê? Você imagina um analista de Siscoserve falando com alguém do financeiro, e ele vai descobrir isso quando ele começar a cruzar a descrição do serviço com o câmbio, que o sujeito financeiro errou o câmbio a vida inteira. E às vezes errou, gente, não é porque não sabe fazer, porque foi mal assessorado, porque, quando eu entrei já era assim, eu fui replicando. Como que um analista, como funcionário, né, como executor, ele tem poder de voltar para a empresa depois desse curso e apontar os erros e ter apoio para promover retificações, para promover correções nessas etapas, nessas inconsistências? Porque esse analista ele vai pegar na ferida, né? Ele vai olhar a natureza de câmbio que está errada, né? Natureza errada sujeita a empresa a uma multa Banco Central que varia entre 100% e 300% do valor da operação. Está no contrato de câmbio que você assina, né?
Qual é o poder que esse analista tem para promover essas considerações todas? É você olhar para um jurídico e dizer que o jurídico fez um objeto muito abstrato, muito genérico, e eu preciso de especificidade. Porque se eu tiver um contrato com vários serviços, eu estou diante de várias NBS, várias nomenclaturas, várias classificações fiscais para aquele serviço, né? Então, o papel do gestor é um papel de apoio, é um papel de dar o mercado, dar campo para que aquele analista consiga colocar em prática tudo que ele vai ver aqui, e ele precisa colocar em prática. E vou te dizer por quê. Tem só um motivo para a gente ter essa preocupação toda antes de registrar, né? Não dá para apagar registros no Siscoserve. O Siscoserve não tem xizinho, lixeirinha, eu não apago. Mas aí se eu errar, Roberta, eu retifico para zero. Pessoal, os casos de retificação para valor igual a zero no Siscoserve, nos manuais, que eu imagino que se você está assistindo você já leu, lógico, todos os casos previstos nos manuais são 3, 4 casos. Caso de cancelamento de nota, caso de descumprimento de cláusula comercial, cláusula negocial, eu não vou pagar, conversão de pagamento em cláusula de multa, né? Que o jurídico precisa começar a usar esse tipo de cenário. Eu não posso retificar para zero porque eu registrei errado. Isso não é permitido. Toda retificação gera uma consequência. E você poderá sim ser questionado por que retificou para zero. E por que eu falo que gera uma consequência? Porque eu tenho multa de inexatidão. Então, não acha que retificar para zero, o registro some milagrosamente do sistema e você pode voltar a dormir porque não tem multa, porque retificou para zero. Então, o papel do gestor é crucial nisso. Se eu não tiver apoio de cima para baixo, a base não consegue trabalhar. Então, você, gestor, né? Se esse curso estava até aqui sendo assistido pelo analista e ele deu pausa e você veio para cá, assiste só esse trecho para você entender o quanto a tua participação é importante, o quanto o teu apoio para as áreas é importante. Não é só apoio de grana, não, viu? Contrata a consultoria YX, o software caro. Porque eu vou te falar que se você contratar a consultoria e não tiver mudança de cultura, quebra de paradigma de como as coisas são controladas no aspecto de serviço, esse dinheiro de consultoria e de auditoria vai ser jogado no lixo, né? Eu terceirizo, então, não estou preocupada. A hora que vier o auto de infração, a multa é do contribuinte. Se você provar o prestador de serviço, se ele não tiver falha na prestação de serviço, a culpa continua sendo sua. Como é que você vai se voltar contra esse prestador de serviço se não tinha ninguém que preparava a documentação, né? É a mesma coisa no registro da ANEI. Eu posso ter um erro do despachante, mas eu continuo tendo o contribuinte penalizado. Então, cuidado, gestor, né? De não confundir delegar, que é continuar observando, né? Se aquilo que a gente passou para nossa área de execução está sendo bem feito, está corretamente sendo feito, com delargar, né? Jogar lá uma pessoa, faz lá o curso do Siscoserve e vamos que vamos. Então, eu preciso disso. O mercado de trabalho para gestores está extremo, para analistas também, extremamente aquecidos, né? No meu perfil do LinkedIn, eu quase que semanalmente recebo pedidos de headhunter e de empresa, pedido de indicação de profissional. Então, é um mercado que não tem desemprego, não tem um problema de recolocação no mercado. Então, eu acho que vale muito a pena. E se você é um analista, e eu falei de compliance, seus cabelos arrepiaram, agora com o gestor isso não pode arrepiar, né? E faz parte do meu compliance atendimento a qualquer tipo de obrigação acessória, e eu já vi, inclusive, em processo de due diligence, o preço da empresa cair lá embaixo, porque não cumpriu obrigação acessória, risco, né? Então, a gente tem aí um trabalho de redação de política interna, conscientização das áreas, isso é um papel do gestor. O marketing não pode simplesmente entrar e comprar acesso ao banco de imagens e não comunicar o analista de Siscoserve no prazo devido, na condição devida, na forma devida. Eu não posso permitir que o uso do cartão corporativo seja feito indiscriminadamente, porque cartão corporativo só deve ser utilizado para as despesas pessoais, ou, claro, quando o próprio recebedor do serviço que eu estou contratando no exterior só admite o cartão de crédito corporativo como meio de pagamento. Mas, no entanto, o pessoal da área fiscal precisa ficar sabendo, porque cartão de crédito é meio de pagamento.
Se daquele serviço que eu estiver pagando via cartão de crédito corporativo houver, eventualmente, PiscoFins e RCID, há o recolhimento, independentemente do pagamento ter sido feito via cartão de crédito corporativo. Isso é uma decisão muito gerencial, muito de gestor. Então, presta atenção, gestor, se você de repente não está delargando ao invés de delegar, né? Nós, como gestores, a gente responde pela perenidade do negócio. Então, é muito importante que a gente dê condições para o time, para a equipe, garantir a perenidade da empresa, a valoração da empresa, né? Aquilo que a gente vai remeter para os sócios no exterior, né? A credibilidade de imagem para não se relacionar com nenhuma empresa que não esteja compliance, né? Imagina, terceirizo registro do Ciscoserve com uma empresa cujo sócio é dono de uma outra empresa que é concorrente do meu negócio, é um agente de carga, um despachante. Como? Como isso é possível, né? Isso fere qualquer regra de compliance. Então, fica atento com isso, tá? Fica bem atento que isso é o papel do gestor. E, claro, vai ter que rever procedimento, né? Ninguém chega numa empresa, tira um produto da prateleira, põe embaixo do braço e entrega para o cliente. Você faz pedido de compra, você programa coleta, você emite nota fiscal de saída. Então, para se comprar serviços, embora não haja uma burocracia de compra e venda de serviço, como há uma burocracia para a entrada de mercadoria no país, por exemplo, no registro do ADI, a gente não tem um órgão como uma Anvisa no serviço, né, dando pitaco a que tipo de serviço eu posso ou não comprar. Embora não tenha isso, a gente não quer burocratizar o processo, mas a gente precisa conscientizar a forma correta como o processo nasce. O processo não nasce, né? Não brota das pedras, das gavetas, dos papéis e das impressoras, ok? Então, aqui fica a dica para o gestor. Se quiser voltar lá para sua sala, eu acho que esse trecho já deu para dar aquele alerta, né?